Meu nome é Antônio Assir Breda, eu nasci na cidade de Porto de Amazonas, em 21 de agosto de 1941, estou prestes a fazer 75 anos. Meu pai, José Breda Sobrinho, minha mãe, Vitalina Benato Breda. O meu pai era um comerciante na cidade de Porto Amazonas, cidade onde, inclusive, ele foi juiz de paz durante muito tempo. Nós somos em 7 irmãos. A minha irmã mais velha, Judite Ivanir Breda, que foi professora da Universidade Federal do Paraná e depois professora da Universidade Federal de Goiás. Minha segunda irmã, Aline Isabel Breda. Depois eu. Tenho mais 2 irmãos, José Bortolo Breda, que é economista aposentado do Estado. Meu outro irmão, Ângelo Roberto Breda, também economista, trabalhou muito tempo e aposentou-se como funcionário da Prefeitura de Curitiba. Tenho 2 irmãs, a dona Tila Breda, casado com um arquiteto, aliás, um grande profissional, o Dilmar Gerson Merlin, e minha irmã caçula, a dona Tila Breda, que foi professora e já é também aposentada. Eu cursei o primário na própria cidade de Porto Amazonas, que é uma cidade banhada pelo Rio Iguaçu, e que na época era o porto através do qual escoava toda a riqueza decorrente da madeira e da erva mate. E depois cursei o ginásio na cidade de Palmeira. Porto Amazonas na época não tinha ginásio. Fiz o científico depois de ter me transferido para Curitiba. Esse é um detalhe muito importante. Meu pai, comerciante de Porto Amazonas, sempre teve uma preocupação de encaminhar todos os seus filhos para estudos, inclusive de nível universitário. Em Curitiba, eu tive uma grande escola porque eu fui funcionário durante o tempo que eu fazia o científico nas lojas Hermes Macedo, que representavam, na época, um grande conglomerado comercial e empresarial no estado do Paraná. Foi uma escola extremamente importante para a minha vida. Fiz, depois disso, vestibular, fui aprovado e ingressei em 1960 na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, onde me formei em 1964. Essa é uma data extremamente importante, que foi a data do movimento militar de março de 64. Eu tive vários colegas de turma que responderam a inquérito, a investigação na Justiça Militar. E a minha formatura na Faculdade de Direito foi muito conturbada, porque nós escolhemos como paraninfo da turma o professor catedrático de Direito Civil, José Rodrigues Vieira Neto. E o José Vieira Neto, quando foi eleito o paraninfo da turma, ele estava preso no quartel da Polícia Militar do Estado do Paraná, respondendo um inquérito policial militar, porque ele era integrante do Partido Comunista. Aliás, como tal, foi eleito até constituinte do Paraná em 1946. Assim que nós escolhemos o professor Vieira Neto como paraninfo da turma, o reitor da universidade interino, professor da Faculdade Federal de Direito, José Nicolau dos Santos, suspendeu a nossa formatura.
e ela permaneceu suspensa enquanto nós não mandamos retirar, tivemos que retirar o nome do professor Vieira Neto do convite. E é curioso que na nossa formatura ele não pôde estar presente, e nós convidamos para fazer o discurso o advogado do Vieira Neto, na época, que era o professor René Arialdotti. O René estava iniciando a sua carreira magnífica na Faculdade Federal de Direito, e ele era professor assistente do catedrático de Direito Penal, Ildefonso Marques. Logo depois da formatura, em 1965, iniciei a advocacia e imediatamente penetrei no âmbito dos advogados que trabalhavam na Justiça Militar. Em função da minha advocacia na Justiça Militar, na defesa de pessoas acusadas pelo movimento militar de subversão ou porque eram tidos como adversário do regime militar, eu tive uma grande escola de advocacia, porque militava no foro, na tribuna da Justiça Militar, Hélio Naresi, René Dotti, professor Lamartine Corrêa de Oliveira, enfim, vários, e não muitos. Nós não éramos muitos os advogados que se dispuseram a atuar no âmbito da Justiça Militar. É importante destacar que, nessa ocasião, a pedido do professor Vieira Neto, que já se encontrava em liberdade, eu passei a funcionar como um dos advogados do Agliberto Vieira de Azevedo. O Agliberto era o secretário do Partido Comunista e estava preso na prisão provisória do AU. E dois grandes advogados do Rio de Janeiro, Modesto da Silveira e José Quarto de Oliveira Borges, conseguiram um habeas corpus para o Agliberto Vieira de Azevedo. E o alvará me foi encaminhado. Quando eu estive na auditoria militar, conversando com o juiz auditor, ele me comunicou que eu teria problema no cumprimento do alvará de soltura do Agliberto Vieira de Azevedo. Eu fui até o professor Vieira Neto e foi preciso montar um esquema, inclusive, do qual participou o Vieira Neto, para que a gente conseguisse efetivamente cumprir o alvará de soltura desse preso político. É importante ainda destacar que, em face do grande número de processos criminais instaurado perante a auditoria da 5ª Região Militar, eu, em 1969, fim de 69, começo de 70, eu fui convidado para integrar o Conselho da Ordem. Então, desde 1969, durante 15 anos, eu fui conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná, e sou testemunha do trabalho magnífico que a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná, fez na defesa dos perseguidos políticos na época da ditadura militar. E em face da minha militância como advogado na Justiça Militar, de presos políticos, eu, em 1970, fiz concurso público para ingresso no magistério da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Fui aprovado, aliás, a banca era composta pelos professores Egas Dirceu Muniz Aragão, Ari Florencio Guimarães e Atos Veloso, os dois primeiros catedráticos de Direito Processual Civil e o professor Atos Veloso, catedrático de Direito Processual Penal. Fui aprovado e durante 3 anos a minha contratação foi vetada pelo SNI, pelo Serviço Nacional de Informações. E eu gostaria até de registrar que eu só acabei sendo
contratado, mesmo a contragosto das autoridades militares, para começar a minha carreira na Universidade Federal do Paraná como professor, pela coragem política de dois grandes paranaenses. Na época, o senador Ascioli Filho e o então diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, professor Munhoz de Mello. Como, assim que o meu processo de habilitação em concurso público foi encaminhado para a reitoria, na época, a reitoria ouvia o Serviço Nacional de Informações e esse, invariavelmente, vetava a minha contratação. Passados esses anos todos, quando o filho do professor Ascioli Filho, o professor Ascioli Neto, que foi inclusive depois presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, fez concurso para auxiliar de ensino de Direito Penal, o senador Ascioli Filho, de quem eu sempre fui um grande amigo, ele e o professor Munhoz de Mello restauraram o meu processo de habilitação e conseguiram do reitor, então, em exercício Cirão Cunha, que eu fosse contratado mesmo com o veto do SNI. A partir daí eu passei a lecionar, fui professor desde 1972 até 2003, quando requeri a minha aposentadoria. Eu gostaria de destacar que na Ordem dos Advogados do Brasil, eu fui conselheiro de 1971 a 1987. E nessa ocasião, eu deixei o Conselho da Ordem porque, convidado pelo governador Álvaro Dias, que havia sido eleito governador do Estado, eu assumi em 1987 a Secretaria da Justiça. E, curiosamente, eu fiquei apenas por 10 meses como secretário da Justiça do Estado do Paraná, e é um detalhe que eu gostaria de registrar para a história. Era presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária o grande jurista Evaristo de Moraes Filho. E eu, quando no exercício da Secretaria da Justiça, como secretário de Estado, fui comunicado que estava chegando no Paraná a direção do Conselho Nacional de Política Penitenciária para uma visita, uma inspeção no sistema penitenciário do Estado do Paraná, principalmente no manicômio judiciário. Eu só fui avisado na última hora. Essa comissão, sem a minha presença, visitou a Penitenciária Central do Estado, a Penitenciária Feminina de Piraquara, mas o principal motivo da visita era o manicômio judiciário. Logo depois, eles pediram ao governador do Estado, Álvaro Dias, uma audiência para comunicar o resultado da inspeção que fora feita. Eu cheguei a ficar preocupado, porque digo, será que numa dessas vão pedir a minha demissão dentro do que encontraram? E, para minha surpresa, essa comissão, em reunião com o governador Álvaro Dias, aí eu já participando, fez questão de comunicar que eles estavam fazendo uma revisão, um exame do que estava acontecendo, principalmente no âmbito dos manicômios judiciários brasileiros. E comunicaram ao governador que o melhor sistema de manicômio judiciário do Brasil era o do Paraná. Logo depois, eu deixei a Secretaria da Justiça porque fui convidado pelo governador para assumir a chefia da Casa Civil do Estado do Paraná. Fui chefe da Casa Civil de 1988 até 1990. E nessa ocasião, o Departamento de Direito Penal da Universidade Federal do Paraná, da nossa querida Faculdade de Direito, tinha 3 membros, 3 professores que integravam o secretariado do governo. Eu era chefe da Casa Civil do Governo do Paraná, o professor Lichemin, que era professor de Direito Penal,
era secretário da Justiça, e o professor René Ariodotti era o secretário da Cultura. Aliás, eu devo dizer que até hoje o René Ariodotti é tido como o mais importante e mais profícuo secretário de Cultura que o Paraná já teve. Quando deixei o governo do Paraná, voltei para a advocacia e de 1993 a 1994 eu integrei o Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil e com muito orgulho fui inclusive o seu presidente. Casei ainda quando, no início da minha carreira na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, em 1972, com uma ex-aluna, Eliana Breda, com a qual eu tive 2 filhos, Juliano Breda e José Guilherme Breda. O Juliano Breda, para minha satisfação, é hoje um dos principais advogados brasileiros e foi presidente da Ordem dos Advogados, o último presidente antes da gestão do atual José Eduardo Noronha. O meu outro filho, José Guilherme, também é advogado, e ambos trabalham no meu escritório de advocacia, na nossa empresa chamada Breda Advogados Associados. E eu devo também declarar que eu sempre tive uma atividade exclusivamente como advogado criminal. Acho até que o meu escritório talvez seja o único escritório do Estado do Paraná cuja advocacia é exclusivamente advocacia de natureza criminal. A gente atende principalmente a empresas que necessitam de trabalho profissional específico. Ainda com relação à minha vida social em Curitiba, eu sempre fui um grande entusiasta pela atividade turfística. Desde 1969, como sócio do Jockey Clube do Paraná e como membro, em mais de uma ocasião, da diretoria do Jockey Clube do Paraná, eu sempre tive uma característica de manter cavalos de corrida puro sangue em sociedade com os amigos. E sempre tive muita sorte com cavalo de corrida. Tanto que, através de um estudo chamado Vicenza, do qual eu sou um dos sócios, eu tive a felicidade de ser proprietário do último tríplice coroado do Jockey Clube de São Paulo, animal fixador, que hoje faz campanha nos Estados Unidos, que eu tive a felicidade de ser proprietário. Como também já tive em sociedade com grandes amigos, grandes animais. E tive sociedade com meu filho, o Juliano Breda, numa potranca chamada Valentines, que foi ganhadora do OSAF em São Paulo e na sua época foi considerada a melhor potranca de São Paulo. E em sociedade com um grande amigo, o Roberto Bilina, também, um ano depois, isso em 2003, a nossa Valentines foi ganhadora do OSAF. Em 2004, eu tive em sociedade com o Roberto Bilina, com o Estúdio Florência, uma outra potranca depois exportada para os Estados Unidos, chamada Nakaba, que também era a melhor potranca de São Paulo. Eu quero deixar bem claro que eu sempre tive uma preocupação em dar nome de estúdio de cidades italianas. Por que eu tenho estúdio com o nome Vicenza? Porque meu bisavô é de Vicenza, e assim também a minha avó. Daí a razão pela qual
eu dei esse nome de estudo de Vicenza. E eu tenho outro estudo chamado Florência. Esse estudo, eu na realidade, criei junto com um ex-deputado constituinte de Ponta Grossa, que foi um grande amigo meu, uma figura maravilhosa, o João Pedro Mazzini, que além de constituinte foi vice-prefeito. E o nome de estudo de Florência foi porque a sua família e ele sua família era de Firenze e ele nasceu em Firenze. Daí o nome do estudo de Florência. Eu hoje continuo advogando, estou prestes a completar, já completei, aliás, mais de 50 anos de exercício ininterrupto da advocacia, e conto com a felicidade de ter já 2 netos maravilhosos, o Luiz Eduardo Cacique Breda e o Bernardo Cacique Breda, e tenho 2 netas gêmeas em gestação. O meu filho mais novo, Guilherme, está com a sua esposa, a Marina, grávida de gêmeas idênticas. E eu gostaria também de destacar a sorte que eu tive em construir uma família maravilhosa, 2 filhos que são pessoas hoje, 2 grandes advogados, a sorte que tive com a esposa, que se sacrificou deixando até de exercer a profissão para cuidar da família e dos seus filhos. E uma das coisas que eu mais gosto de Curitiba, e eu acho que esse depoimento é muito importante, precisa destacar a vida do paranaense, a vida do curitibano. O que eu mais gosto em Curitiba é que é uma cidade que não venera demais os seus filhos. Há muita gente que critica que o paranaense é muito tímido. Não, eu não acho que o paranaense seja tímido. É que o paranaense tem uma característica, o curitibano, o paranaense, são homens discretos, são homens simples, que levam uma vida sem arrobo, sem pompa, e essa é uma característica marcante do povo paranaense. É o Estado que recebe generosamente a todos, e o que eu posso ainda declarar é que eu fui sempre em vida, no exercício profissional, na cátedra, um defensor intransigente do Estado de Direito Democrático. Eu acho que a advocacia só floresce onde há liberdade. Eu acho que o advogado, por vocação, tem que ser um defensor intransigente do Estado de Direito Democrático, de um Estado que preserve o devido processo legal, as garantias constitucionais do processo penal, como o contraditório, a ampla defesa, a presunção de inocência do acusado, o princípio do juiz natural. Ainda agora, mesmo na época dos processos políticos, nós, advogados brasileiros, fomos defensores intransigentes das garantias constitucionais da magistratura, quando o ato institucional número 5, por exemplo, derrogou as garantias dos juízes e suspendeu a garantia do habeas corpus. Nessa ocasião, quem defendeu os predicamentos do Poder Judiciário foi a Ordem dos Advogados do Brasil. A restauração do Estado de Direito Democrático teve seu ápice na Conferência Nacional da Ordem, realizada em Curitiba, na época em que era presidente o advogado Eduardo Rocha Virmonte. Então, isso marca muito a minha carreira profissional. Eu mesmo sofri na própria pele a intransigência
do autoritarismo, quando durante anos fui proibido de exercer a cátedra que eu havia conquistado através de concurso público na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. E eu me sinto muito gratificado porque os meus filhos estão no mesmo caminho. O Juliano, como ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e hoje conselheiro federal da OAB, representando o Paraná, continua com uma postura de defesa intransigente do Estado de Direito Democrático. Quanto tempo deu? Eu gostaria de explicar que eu conheci a minha esposa, a Eliana, na Faculdade de Direito, onde eu era professor, e eu até lamento um pouco, porque naquela época, há 40 e poucos anos atrás, assim que, ainda quando ela estava na faculdade, no 4º ano, no 5º ano, aliás, ela engravidou do meu primeiro filho, Juliano. E em face disso, ela, mesmo sendo uma mulher extremamente inteligente, foi uma ótima aluna na faculdade, ela acabou se dedicando só à família. Mas eu acho que foi importante porque nós conseguimos, através da dedicação, criar 2 filhos maravilhosos. E até hoje, a minha mulher, sempre que, durante a minha vida profissional, sempre conversando, trocando ideia a respeito, mesmo sendo bem mais nova do que eu, minha mulher tem 10 anos menos que eu, ela sempre foi uma mulher muito madura, e eu acho que ela foi a peça fundamental para a dedicação e o estudo dos meus filhos. Eu morei muito tempo, comecei morando aqui bem perto, na rua Isaías Bivilacqua, depois me mudei numa casa em frente ao Parque Barigui, onde meus filhos foram criados. E eu quero também destacar que durante a minha vida acadêmica, eu, no exercício do magistério, procurei sempre fazer alguma contribuição de ordem doutrinária. E eu gostaria de mencionar alguns dos trabalhos jurídicos que eu publiquei ao longo dos meus 30 anos como professor universitário. Assim, notas sobre o anteprojeto do Código de Processo Penal, publicado na Revista de Direito Penal, números 11 e 12, dezembro de 1973. O exercício do direito de queixo de representação procurador especial, publicado na Revista de Direito Penal, número 17 e 18, em janeiro de 1975. Reparos à terminologia do Código de Processo Penal, publicado na Revista Interamericana de Direito Processual Penal, volume 3º, julho e dezembro de 1976. Aspectos da indisponibilidade da norma processual penal, na Revista Interamericana de Direito Processual Penal, dezembro de 1978. Aspectos processuais da reforma da Lei de Segurança Nacional, na Revista de Informação Legislativa, da intervenção do ofendido na ação de revisão criminal, na Revista Interamericana de Direito Processual Penal, 1978. Sugestões ao Código de Processo Penal, na mesma Revista Interamericana de Direito Processual Penal, 1978. Aspectos da crise do sistema processual penal brasileiro, na Revista de Direito Penal, 1979. Liberdades constitucionais e processo penal,
na Revista Jurídica e nos anais da Conferência Nacional da Ordem de 1980. Essa foi a tese que eu defendi como professor convidado na Conferência Nacional realizada em Manaus. O contraditório prévio, julgamento antecipado da causa penal, no primeiro simpósio sul-brasileiro sobre problemas atuais da justiça criminal. Porto Alegre, setembro de 1980. O princípio da subsidiariedade na decretação da prisão preventiva, no mesmo simpósio realizado em Porto Alegre, em 1980. Efeitos da declaração de nulidade do processo penal, publicado na revista Ciência Penal, em 1981. As questões prejudiciais homogêneas no anteprojeto do Código de Processo Penal. Anais do primeiro Congresso Brasileiro de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1982. Pagamento antecipado da multa no anteprojeto do Código de Processo Penal, nos mesmos anais do primeiro Congresso Brasileiro de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1982. O procedimento sumário nos crimes de ação penal privada, Brasília, 1982. O erro de procedimento no processo penal, revista do Instituto dos Advogados do Paraná, Curitiba, 1994. Ainda quando, no exercício do magistério, eu realizei conferências em várias universidades brasileiras, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, etc. E continuo até hoje produzindo textos no livro que saiu agora em homenagem ao professor José Rodrigo Vieira Neto. Eu prestei um depoimento muito importante a respeito da trajetória de Vieira Neto, quer como professor, quer como advogado, militante, como político, integrante do Partido Comunista, e que sofreu muito por isso. E ainda agora, recentemente, junto com meu filho Juliano Breda, também fiz uma contribuição para um livro que está no prelo, em homenagem ao professor René Arialdotti. O professor René Dotti, como todos sabem, é uma inteligência fulgurante, um dos maiores juristas brasileiros, um grande advogado, e eu tive a honra de ser convidado, junto com meu filho, para escrever uma pequena saudação a esse livro em sua homenagem. Tá.